Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Frederico Bersan, sou analista na V10 Investimentos. Estou aqui com o Yuri Goulart, que também é analista na V10, e Pedro Simonetti, da Giant Steps Capital, uma gestora com mais de 2 bilhões e meio de reais. Bom, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, Pedro. Nos conte um pouco da sua trajetória, sobre a história da Giant. Fechado, fechado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Obrigado pela parceria já antiga que a gente tem com a casa de vocês. Bom, eu sou o Pedro Simonetti, eu sou o sócio responsável por toda a parte de relacionamento com investidores da Giant Steps. A Giant, para quem não conhece, é uma gestora de fundos multimercado, famosa no mercado por ser uma gestora de fundos quantitativos. A verdade é que a gente é a maior gestora da América Latina de fundos quantitativos. Tanto em patrimônio sob gestão, quanto em quantidade de pessoas fazendo esse trabalho. E a palavra quantitativa, eu sempre gosto de começar explicando ela, porque ela traz muita confusão para quem ouve, né? As pessoas pensam o quantitativo é só usar tecnologia para fazer gestão. As pessoas de fora conhecem a gente como uma gestora quantitativa. A gente de dentro se enxerga como uma gestora de fundos multimercado que usa a tecnologia para tentar entregar algum tipo de retorno a mais para os nossos investidores. Acho que a melhor forma de explicar isso é fazendo um paralelo. A gente sempre gosta de usar um paralelo do trabalho de um gestor de fundos, e aí eu falo para qualquer gestora de fundos, com o trabalho de extração de ouro físico da natureza. Né? Se você pegar o mercado de extração de ouro, começou 500 anos atrás com os europeus vindo para o Brasil, eles pegavam o pessoal que estava aqui e eles mandavam esse pessoal com pás e peneiras tentar achar essas pepitas de ouro na natureza. E é verdade que naquela época, o cara pegava uma peneira e ia num riacho, peneirava os pedregulhos que estavam vindo ali e ele encontrava pepitas de ouro que eram visíveis a olho nu, vindo no meio das pedras no riacho. Hoje, se você pega uma peneira, fala que você vai num riacho e você vai achar ouro, as pessoas vão olhar para sua cara e falar, cara, você está ficando completamente louco. Porque depois de 500 anos de extração, o ouro ele já não está mais visível a olho nu. Hoje, você pode até falar, tá mais difícil de encontrar ouro na natureza. Não necessariamente, porque se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro, hoje a gente produz 50 vezes mais. A diferença é como a gente faz isso. Né? Você não tem mais ninguém de pá, ninguém com peneira. Hoje, se você quiser fazer uma extração de ouro, você vai precisar usar um maquinário gigante, processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, aí você junta tudo aquilo e vira uma pepita. Então, o trabalho ainda é o mesmo, é retirar esse ouro da natureza. O que mudou é a forma como a gente faz isso. E a gente gosta de usar essa analogia porque o trabalho de um gestor é justamente encontrar essas pepitas de ouro no mercado. É encontrar essas oportunidades para gerar alfa para os nossos investidores, né? Gerar um retorno a mais para os nossos investidores. O gestor ele vive disso. E é bem verdade que um tempo atrás, alguns anos atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia encontrar oportunidades de entregar resultado. Aqui no Brasil, talvez o mais famoso, a oportunidade, a maior pepita que estava na cara de todo mundo foi a NTNB durante muito tempo. Né? O título atrelado à inflação, teve muito gestor que colocou uma NTNB na carteira, o cara estava feito para o resto do ano. Né? Pegou toda a trajetória de taxa de juros, da queda da taxa de juros e ganhou muito dinheiro. Só que conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar essas oportunidades tão claras assim. Ainda tem muita oportunidade no mercado, só que ela já não é mais visível tão fácil assim a olho nu. Por duas grandes razões. A primeira delas é a quantidade de informação disponível hoje. Né? Ou, se vocês pararem para pensar, acho que todo mundo concorda comigo que quem tem melhor acesso à informação, quem tem acesso a uma informação melhor, tem uma vantagem na hora de achar essas oportunidades para ganhar dinheiro no mercado. Agora, o problema é que a quantidade de informação ela cresce de forma exponencial. Vou fazer até uma brincadeira. Pensa vocês, agora com esse negócio do coronavírus, todo mundo preso em casa, recapitula na sua cabeça a quantidade de informação que você recebeu sobre coronavírus nas últimas 2 ou 3 semanas. Todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? Você recebeu um áudio de um médico falando um negócio, de repente um áudio de um outro médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê um dado que está subindo contagem em algum lugar. Aí você vê um outro lugar que eles estão desativando os hospitais e parece que passou o problema lá. E aí é tanta informação. Você está sendo bombardeado por informação de todos os lados
que a sensação que fica, e vocês me corrijam se eu estiver errado, porque eu fico com essa sensação. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você fica completamente confuso, você tem dificuldade de digerir essa quantidade tão absurda de informação e formar um cenário do que é o que realmente está acontecendo agora. Faz sentido? E aí, isso é uma coisa, isso é um sintoma, não do coronavírus, mas é uma coisa que vem acontecendo em todos os campos do conhecimento humano. Tem um estudo que a IBM fez, eles estavam tentando estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. E aí a principal conclusão desse estudo foi que, se você pegar toda a informação já produzida, 90% é dos últimos 12 meses. Isso significa que a quantidade de informação vem crescendo de forma exponencial. Todo mundo sabe que é uma exponencial agora com o negócio do coronavírus, o pessoal já está até cansado de falar disso. Mas a gente vem fazendo vezes 10 a quantidade de informação a cada ano que passa. E num cenário desse, uma pessoa, um grupo de pessoas, por mais brilhantes que eles sejam, você não consegue digerir tanta informação assim. Você precisa de algum suporte, né? Não dá para ir com a peneira mais. Você precisa, no nosso caso, o que a gente faz? A gente usa poder computacional para digerir essa quantidade monstruosa de informação. Isso é quantitativo. Essa é a ideia do quantitativo. Usar a tecnologia para ajudar a gente a encontrar, mesmo objetivo, encontrar as pepitas de ouro no mercado. O que muda é a ferramenta que a gente usa. Faz sentido? Faz muito sentido, sim. E aproveitar esse gancho que você puxou aí de grande quantidade de dados que existem hoje, né? Você acha que as gestoras tradicionais de hoje, elas vão ter que mudar um pouco a forma de gerir com toda essa abundância de dados? Como você enxerga isso? A gente vê, isso é uma coisa que já está acontecendo de forma muito forte, não só no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Se você pegar, por exemplo, né, os 10 maiores hedge funds do mundo, você vai ver que 8 deles são quantitativos. Ou seja, 8 deles tá no core da estratégia dos caras usar a tecnologia. Os outros 2, eles são, para parâmetros brasileiros, eles seriam considerados quantitativos também. Você tem um gestor que dá alguns calls discricionários, mas é tudo embasado por uma quantidade massiva de dados. Que no final é a noção de quantitativo da mesma forma. Então, assim, lá fora já virou unanimidade. Aqui no Brasil, o negócio está caminhando talvez um pouco mais lento, mas todas as gestoras, a gente vê as gestoras já começando a se mexer, porque no final do dia, é o que eu falei, né? O trabalho de todo gestor é encontrar essas pepitas de ouro. Quant é usar a tecnologia. Então, se o cara usa uma HP 12C, ele é quantitativo? Acho que não, né? Pô, aí ele usa uma planilha de Excel. Ainda não. Mas tem várias macros nesse Excel. Ainda não. Pô, aí de repente ele fez uma API para pegar os dados direto da Bloomberg e jogar na planilha dele. E ele vai pegar aquela estratégia que ele montou e fazer um backtest para ver se ela funcionaria de verdade. Aonde é o limiar? Esse é o ponto, né? O que você precisa fazer para você sair da caixinha outros e entrar dentro dessa caixinha quant? Não faz muito sentido, né? Tem gente que usa mais tecnologia, tem gente que usa menos, mas o objetivo ainda é aquele, é achar as pepitas de ouro. A verdade é assim, o que você usa não interessa. Se você consegue entregar retorno consistente ao longo do tempo, a ferramenta que você usa ela é insignificante. Não faz diferença nenhuma. Faz sentido? Então, assim, só para fechar, eu acabei desviando um pouco, mas sim, a gente vê isso, isso é um movimento que já aconteceu muito forte nos Estados Unidos e vem acontecendo cada vez mais aqui. Simplesmente porque está ficando mais difícil de encontrar ouro. Então, as pessoas precisam usar ferramentas mais potentes para encontrar esse ouro. Bom, excelente. Primeiramente, muito obrigado, Pedro. A gente tem um dado interessante no qual cerca de 400 mil pessoas, 400 mil novos investidores entraram na Bolsa nos últimos 2 meses. É muita coisa. E isso revela até mesmo uma certa mudança no comportamento do investidor. Uma das maiores crises que a gente já vivenciou e milhares de pessoas entrando. Até mesmo grandes gestores revelaram uma certa surpresa positiva com relação aos seus cotistas. Você acha que isso pode provocar uma mudança quanto à leitura dos modelos no médio prazo? Quando que vocês param e falam, agora é hora de trocarmos isso aqui, acrescentarmos aquilo ali, retirarmos outra coisa? Como que é essa dinâmica? Tá, essa é uma boa pergunta. Acho que para responder essa pergunta, eu vou dar uma ideia para vocês de como é o nosso processo de investimento. E aí eu acho que fica até mais claro para vocês entenderem aonde interfere quando você tem esse tipo de mudança no mercado, como interfere nas nossas estratégias. A verdade é que o nosso processo de gestão ele é muito parecido com o processo de gestão de todas as outras gestoras.
gestoras tradicionais, que tem um gestor, uma pessoa com muita experiência ali no meio criando as estratégias. Os nossos gestores também têm muita experiência, mas eu digo, eles estão baseados em dados. Normalmente os gestores macros, por exemplo, são os mais famosos aqui no Brasil, é um cara que tem 30 anos de experiência no mercado e ele usa aqueles 30 anos de histórico que ele viveu para aquela experiência que ele adquiriu para montar as estratégias. Então, eu vou fazer um paralelo justamente com o gestor macro, para ficar mais claro isso, né? Imagina que o gestor ele tem toda essa experiência, viveu 30 anos no mercado, passou por muita coisa, ele conhece como o mercado se comporta, e aí ele fala, bom, ele vai criar uma hipótese de investimento, uma tese de investimento. Por exemplo, imagina, ele fala assim, bom, me parece que quando os juros caem, a inflação está controlada e a moeda está controlada, é um cenário bom para a bolsa. Faz sentido, tem uma base econômica por trás, ok. E aí o que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do computador dele, do terminal, e ele vai ficar esperando esse padrão acontecer. Uma vez que esse padrão acontecer, ele identifica que isso está acontecendo, ele vai entrar comprando bolsa. A gente pode ter exatamente a mesma ideia. Juro baixo, inflação controlada, moeda controlada, é um cenário bom para a bolsa. Só que em vez de sentar na frente do computador, a gente vai pegar primeiro os últimos 50 anos de histórico. Deixa eu ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. Mais importante ainda, deixa eu ver se tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Funcionou? Isso é um padrão econômico. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Então, vamos olhar nos Estados Unidos, vamos testar no Japão, vamos testar na China, vamos testar na Alemanha, vamos testar na Inglaterra, vamos testar no mundo inteiro para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo e, mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. Uma vez que os gestores falaram, ok, funciona, isso é uma estratégia que ganha dinheiro, a gente vai fazer um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando automaticamente. Esse é o processo. Você vê que é parecido com o trabalho do gestor. O gestor ele também usa dados, ele também usa o histórico para montar as hipóteses dele, porque ele está usando a experiência dele, as coisas que ele viveu ao longo do mercado. A nossa diferença, eu estou tentando usar a tecnologia para potencializar isso. Ou seja, em vez de usar o histórico de vida do meu gestor, eu vou jogar todo o histórico já que eu tenho disponível ao redor do mundo inteiro. Eu vou usar não só os últimos 50 anos aqui no Brasil, como 50 anos em vários lugares ao redor do mundo inteiro. Depois eu vou fazer esse teste estatístico para ver se não tem nenhum viés aí. Para ver se não é uma coisa que o gestor acha que acontece mesmo, mas se você for olhar de perto, não acontece dessa mesma forma. Vou testar para ver se essa ideia funciona. Uma vez que funciona, o nosso processo, o que ele faz, na verdade, é forçar o gestor a tirar a ideia da cabeça dele e colocar no papel. Porque uma vez que está no papel, eu não preciso mais dele para executar. Primeiro ponto. Eu consigo delegar essa função. Segundo ponto. Uma vez que está no papel, eu consigo fazer testes. O que acontece se eu mudar tal parâmetro? O que acontece se eu fizer isso aqui e não isso aqui? E aí eu vou fazendo essas mudanças e eu vou melhorando a minha estratégia ao longo do tempo. Porque eu consigo fazer, ela não está na cabeça de um gestor, ela está no papel. Faz sentido? Então, esse é o nosso processo. No final do dia, vocês vão ver que eu gosto muito de fazer analogia. Mas a gente brinca lá dentro que um gestor, um dos nossos sócios, o Flávio, ele adora café. Aquele cara que fez curso de barista, tal, ele é viciado em... na casa dele tem uma máquina enorme lá que ele trouxe lá de fora para fazer café, enfim. E aí ele criou essa analogia, ele falou, cara, um gestor tradicional, um gestor macro, ele é aquele cara que tem o café perfeito. Ele tem uma cafeteria em Veneza, ele é um cara de cabelo branco, barba branca, ficou 50 anos tirando o café, ele sabe a pressão certa, ele sabe a temperatura que você tem que torrar o grão, você sabe como você tem que moer. Você faz aquele café que é uma experiência fantástica quando você toma. O nosso processo, ele é mais parecido talvez com o Starbucks. Eu estou preocupado em fazer um bom café, que eu consiga comprar não só no Brasil, como em vários lugares ao redor do mundo, criar um processo que tire um bom café, que eu também consigo replicar ao redor do mundo inteiro, e aí eu abro uma cafeteria em cada esquina, no mundo inteiro. O ponto é, o café do cara pode até ser mais gostoso do que o café do Starbucks, mas o nosso trabalho no final é a pepita de ouro. Quem ganha mais dinheiro? É o cara que está com uma cafeteria em Veneza servindo 10 pessoas ou a gente que está replicando a estratégia no mundo inteiro? Entendeu? É mais ou menos essa a nossa ideia. E aí você pode até falar, o café do cara é melhor. Ou seja, trazendo para o mercado, a taxa de acerto dele
pode até ser maior que a nossa. Ele pode acertar 70% das posições que ele monta. A nossa, eu posso acertar 51% se eu quiser, 51%. Só que um modelo que acerta 51% das vezes, replicado no mundo inteiro, é mais consistente do que um gestor que faz 3 apostas no ano e tem uma taxa de 70% de retorno. Só para dar uma ideia para vocês, o Zaratustra, que é o nosso fundo mais antigo, ele emite de 20 a 30 mil ordens por dia. Então, se eu fizer de 20 a 30 mil apostas por dia, com 51% de chance de acertar, eu vou ganhar muito dinheiro. Faz sentido? Sim, eu queria até te perguntar agora sobre os fundos, né? Vocês têm 4 fundos na casa e gostaria que você falasse um pouco de cada um deles. É só algoritmo mesmo? Tem Factor Investing? Como que é? Cara, boa. Quando o pessoal fala de fundo quant, a imagem que o cliente normalmente tem na cabeça é o Terminator. É um robô que usa a inteligência artificial para escolher os ativos que ele vai comprar no mercado e, eventualmente, ele vai desenvolver uma inteligência ali que vai dominar o mundo. Normalmente, é essa visão que a gente tem. Essa é uma visão muito distorcida, porque a gente brinca lá dentro que a gente talvez seja mais parecido com o Homem de Ferro. É um nerd que criou aquela armadura, ele usa a tecnologia para ter algum tipo de vantagem, mas é um nerd que está ali dentro. E talvez não seja tão galã quanto o Tony Stark, bem que a gente gostaria, mas assim, são as pessoas que controlam. No final do dia, um algoritmo é um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. O valor não está na execução. O valor está no se acontecer o quê. Você faz o quê. E aí quem cria isso são as pessoas que estão lá dentro. Isso é a estratégia do fundo de fato. Faz sentido? Então vamos falar das estratégias aí. A ideia é a seguinte, né? A gente tem, como você falou, a gente tem 2 grandes estratégias na casa. Cada estratégia tem 2 fundos dentro. E a única diferença desses 2 fundos que estão dentro é o nível de risco. Então, para um cliente mais agressivo, você tem uma opção, para um cliente um pouco mais conservador, você tem uma outra. Mas segue exatamente a mesma estratégia. Essas 2 grandes estratégias, elas são decorrência da forma como a gente enxerga o mercado. Então, a gente enxerga 2 regimes possíveis no mercado, e só 2. Um deles é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando o fundamento. Eles estão olhando se o preço realmente faz sentido para aquele ativo, operando usando a lógica. O outro regime é quando a lógica vai para o espaço. O cara é dominado pela emoção, seja pânico ou euforia. Agora é um bom momento para falar disso, né? Todo mundo, durante a crise do coronavírus, o que eu mais ouvi, eu acho que todo mundo ouviu, é que a bolsa estava muito barata. E aí o interessante é que se você olha o valuation, se você olha os fundamentos, você vai olhar que está tudo, as ações estão com valor mega descontado. O preço delas está mega descontado, é verdade. Aí você fala, eu vou comprar a bolsa. Você compra a bolsa, ela cai mais 20% no dia seguinte. Por que isso acontece? Porque nesse momento especificamente, as pessoas pararam de olhar o fundamento. O mercado foi dominado por um pânico generalizado e as pessoas vendem pelo simples fato que o preço não para de cair. E a mesma coisa acontece para cima. Em momentos de euforia, o preço de um ativo começa a subir, o que atrai mais investidores que começam a comprar, que vão fazer o preço subir ainda mais. E os valuations vão ficando cada vez mais esticados. Então, você tem esses 2 tipos de regime. Um é quando o investidor está racional e o outro é quando ele está irracional, quando ele parou de olhar os fundamentos. O Zaratustra e o Darius são 2 fundos que seguem a mesma estratégia, só muda o nível de risco. Eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesse momento de irracionalidade. Então, um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar, que está olhando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro, e o que ele faz? Ele está buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Até se vocês olharem o gráfico do fundo, eu pegaria o do Zara, que é mais longo, né? Tem quase 9 anos de história. Você vai ver que ele parece uma escada. Ele anda de lado durante um tempo, aí parece que ele sobe um degrau. Aí ele anda de lado de novo, sobe outro degrau. Isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores estão racionais e não irracionais. A maior parte do tempo o fundo está tentando achar alguma coisa e não acha. Até que ele acha. E aí quando ele acha, ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Tem um cliente nosso que falou que ele deu 2 prêmios para o fundo. Ele falou, cara, o primeiro é o nome mais esquisito da indústria. Esse eu não quis nem brigar. Ok, Zaratustra talvez seja o nome mais esquisito. O segundo deles, ele falou, cara, é um dos fundos mais chatos da indústria. Ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis.
245 dias o cliente está puto. O negócio não vai para lugar nenhum, mas 7 dias no ano ele vai e o cara tá feliz que tá com esse fundo na carteira. Então, se você olhar o resultado dele, ele tá quase 8 anos e meio, mais ou menos, a 260% do CDI. E o pior ano do fundo foi 150% do CDI. Então, ele tem um resultado extremamente consistente. E, assim, anos muito bons, anos muito ruins. Anos com CDI é quase 15% ao ano. E todo esse período, ele vem entregando um resultado bem consistente. Beleza? Fez sentido essa parte do Darius e do Zara? E sim, inclusive, Pedro, rapidão, Yuri. As pessoas que estiverem nos assistindo aí for um pouco mais curioso e procurar no site do Giant, tem um gráfico lá que mostra, né, a estratégia, 50% da estratégia do Sigma com 50% da estratégia dos Darius, e no final isso dá uma rentabilidade muito boa. É isso aí. Eu vou dar. Você deu um spoilerzinho agora. Vou explicar o Sigma, mas vocês vão entender por que a gente recomenda essa alocação junto. Tá? Eu vou explicar o Sigma. O Sigma, como eu falei, a gente tem esses dois regimes. O Sigma é um fundo feito para ganhar dinheiro na racionalidade. Parece até uma coisa meio esotérica. Você fala assim, o fundo ganha dinheiro na racionalidade. É o fundo que opera fundamento. Então, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão olhando para fundamento. A ideia dele, a base dele é usar poder computacional. Ele usa o nosso poder computacional para processar uma quantidade de informação, uma quantidade de fundamentos que um ser humano de cabeça jamais conseguiria fazer. Então, para explicar isso, vou fazer uma brincadeira com vocês. Se coloca no lugar de um gestor macro. Vocês podem operar bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Quantos ativos vocês conseguiriam acompanhar de perto todos os dias? Vocês acham? Eu tenho uma expectativa comigo mesmo baixíssima. Eu acho que eu ia conseguir tipo, uns 5, 6, sei lá. O que vocês acham aí? Lá na V10, por exemplo, a gente acompanha 12 a 13 ativos, mas sou eu e o Fred, né? Então a gente meio que divide ali. Mas se passar disso, já fica um pouco mais complicado. Exatamente. E aí, qual que foi o nosso insight? Porque isso é uma coisa que não é de vocês, não é nosso, não é que a gente é incompetente. É impossível. É muito dado para você olhar. Então, a nossa ideia foi usar o poder computacional para fazer isso de forma mais escalável. Hoje, para dar uma ideia para vocês, o Sigma acompanha mais ou menos 5.000 ativos todos os dias, o tempo inteiro. Ele está computando os fundamentos, olhando dados fundamentalistas de cada um desses ativos e fazendo as movimentações no mercado. E aí, basicamente, assim, para montar a carteira dele, o processo é simples. Tem 2 etapas. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo inteiro e identificar quais mercados têm o melhor potencial de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, ele vai olhar dados econômicos de cada um dos lugares. Lembra que ele está olhando o mundo inteiro. Dados econômicos de cada um dos lugares, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva segundo os nossos parâmetros. Aí, a segunda etapa do fundo é definir que ativos de fato eu vou ter. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações da bolsa brasileira? Aí eu olho a lista de todas as ações da bolsa, olho indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueio e vê quais têm a melhor perspectiva de retorno. Ele usa essa mesma receita de bolo para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Então, essa é a grande ideia. É fundamento, só que a gente brinca que um gestor tentando fazer de cabeça é como se ele fosse um pescador num barquinho, segurando uma vara de bambu, tentando pescar as oportunidades ali. A gente também está tentando pescar essas oportunidades, só que essa abordagem um pouco mais agressiva, eu diria, é mais ou menos tentar pegar uma banana de dinamite, jogar no lago, deixa o negócio explodir, eu vou pegando os peixes que vão boiando. O objetivo é o mesmo ainda, só a ferramenta que a gente usa, que é mais massiva, eu diria, em termos de quantidade de informação. E aí, só para completar, você tem esses 2 regimes. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestor era oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, em tese, você sempre vai ter um dos fundos despontando. Então, por isso que até que a gente mostra no nosso site a combinação das 2 estratégias, porque isso vem funcionando muito bem ao longo dos últimos anos aí. Eles têm o comportamento deles dá para notar bem, eles tendem a performar em momentos diferentes ao longo do ano. Então, se você tem os 2 na carteira, a ideia é que você tenha uma performance consistente ao longo do ano inteiro. Parece que eles se completam, né? É isso aí. Mas vamos lá. Você comentou sobre os testes incessantes que vocês fazem aí na Giant.
Eu imagino que vocês pegam suas ideias, seus modelos, criam um congregado, um algoritmo final e conseguem testar em diversos ambientes diferentes. Por exemplo, 2008, 2000, 1930. Mas essa crise, como estamos vivendo hoje, é uma crise praticamente sem nenhum paralelo na história. Como que você utiliza um modelo para um evento totalmente inédito? Nossa, essa é uma pergunta fantástica, cara. Cara, isso é uma pergunta legal, porque isso serve não só para a gente, como para qualquer gestor. Como eu falei, o gestor normalmente ele usa a experiência dele para navegar o mercado. Dado que é uma coisa que nunca aconteceu, o que você faz? E aí, a nossa resposta é, se você vê, por exemplo, crise dos caminhoneiros, você vê agora o coronavírus, que a gente se saiu bem nessas crises. Isso acontece, tem uma frase que a gente gosta muito, que é: a história não se repete. Você tem razão nisso, mas ela rima. O que isso significa? Isso significa que tem sim valor em olhar crises passadas para entender como o mercado normalmente se comporta. Não dá para esperar que vai ser igual, mas você tem coisas, tem lições ali que você pode aprender que podem te dar um bom insight de como reagir num evento futuro. Pô, mas a gente nunca teve uma pandemia que destruiu a economia da forma como destruiu. Tem razão. A gente já teve pandemias, mas nunca teve um lockdown no mundo inteiro que segurou tudo. Só que quando a gente enxerga, e aí agora falando da gente especificamente, da Giant Steps, quando a gente enxerga um evento desse, a gente não enxerga uma pandemia. A verdade é que o que causou, para fins estatísticos, para fins de montar modelos, criar estratégias de investimento, o que causou não interessa. Poderia ter sido uma guerra, poderia ter sido uma pandemia, poderia ter sido uma lei que chegasse a destruir esse mercado. O fator que causou, que iniciou aquilo, ele não interessa tanto. O que interessa é, houve um choque. E a gente já teve vários outros choques ao longo da história em vários países que a gente acompanha ao redor do mundo inteiro. Então, o que a gente está olhando é o que acontece quando você tem um choque forte como esse. Normalmente, a reação que as pessoas têm quando elas entram em pânico, você tem um padrão ali, você tem alguns tipos de padrão que as pessoas seguem, e é isso que a gente tem que identificar. O que causou? Pandemia ou guerra? Não interessa. Agora, se você identificou que você teve um choque, ok, vamos olhar nos últimos 50 anos de vários países, olhar outros choques que a gente teve e ver como os investidores reagem. Eles reagem assim. Então, a gente programa os nossos modelos para tentar surfar essa reação do mercado. Assim, a gente tem... Por isso até, né, o pessoal pergunta... Teve muita gente que perguntou para a gente, falou, cara, vocês anteciparam o coronavírus? Vocês sabiam que isso ia acontecer? E aí eu até brinco, né? Comercialmente, cara, eu adoraria falar, a gente já sabia, eu previ aqui, porque eu vi as variáveis. De jeito nenhum. É só a gente reagiu rápido, a verdade foi essa. Uma das vantagens de um fundo como o nosso é que quando acontece alguma coisa, como eu falei, o algoritmo é um conjunto de Cs. E os Cs estão todos pré-definidos. Se você vai automatizar uma estratégia, isso força você a fazer um exercício de pensar em tudo que pode acontecer. Não pode ter C faltando ali. A gente não pode se dar o luxo de chegar e falar, puta, aconteceu alguma coisa, e agora o que a gente faz? Não dá. Tem que estar tudo pensado antes. Então, a gente de certa forma, assim, a gente tende a reagir rápido, porque não tem um comitê de gestão, falei, e aí agora, pessoal, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer já está no próprio código. A gente só vai fazer. Beleza. O Zaratustra é o principal fundo da casa, né? Vocês operam lá fora, enxergam... Como é que vocês estão enxergando o mercado lá no exterior nesse momento? Boa. Então, as duas estratégias, elas operam lá fora. Tá? Hoje, só para base de comparação, aí, o Zara ele tem mais ou menos 50% do risco dele lá fora, 50% ainda é Brasil. O Sigma, por outro lado, é 75% do risco dele lá fora. Só 25% aqui no Brasil. Então, os dois poderiam ser considerados fundos globais. Essa é uma pergunta legal que você falou, é uma pergunta mais de cenário. E aí, até uma curiosidade sobre a nossa gestora, se você for olhar a equipe, você vai ver que tem vários engenheiros, pessoal com background muito forte em matemática e estatística. Até a gente colocou uma página nova no nosso site que a gente fez a contagem da quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que tem na equipe. E, 40 e pouco. Eu posso garantir que não é nada da parte comercial, cara. A gente é a parte burrinha da empresa. É tudo do pessoal de gestão lá. Só que não tem economista. Hoje na equipe de gestão não tem nenhum economista, porque essa ideia de tentar prever cenários não é a nossa estratégia, né? Como eu falei, por exemplo, o Zara está tentando pegar esses indícios que você vai ter um momento de euforia ou de pânico em algum mercado ao redor do mundo.
E o Sigma está olhando a parte de fundamentos das empresas especificamente. Então, na nossa cabeça, assim, todo mundo tem opiniões, mas a nossa opinião pouco importa para o próprio modelo. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu acho que fica até mais fácil de entender. No final, se você destilar tudo que a gente faz lá, você vai chegar em probabilidade. O que a gente está tentando fazer é medir a probabilidade de eventos, medir qual que é o retorno que eu espero se acontecer em cada um desses eventos e ver qual que é o que tem maior retorno esperado. É isso. Então, vou dar um exemplo. A gente teve o Copom ontem. Eu vou dar um exemplo hipotético, mas fica claro de entender isso. Então, você tinha lá... Vou dar um exemplo um pouco diferente do que aconteceu ontem, mas imagina que o mercado está esperando um corte de 50 bips. O mercado é consenso, o mercado está atribuindo 95% de probabilidade de ter um corte de 50 bips. Só que está atribuindo 5% de probabilidade de ter um corte de 25 bips. Ok. Um gestor tradicional, ele pode olhar uma situação dessa e falar assim, cara, eu estou vendo aqui, eu já estudei esse banco, esse Copom, esse pessoal que está lá, tem 5 bips de graça aqui. Ele vai cortar 50. O mercado, o consenso está certo. No nosso caso, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar em várias situações parecidas com essa, nos últimos 50 anos. Vou olhar até onde dá para eu ver a história, né? Precisa ver se você tem dados suficientes. Quando você tinha uma situação parecida com essa, quantas vezes o Copom cortou, de verdade? Então, foi junto com o consenso? Ou quantas vezes ele foi contra o consenso? Aí, às vezes, eu descubro que a maior parte de 2 a cada 10 vezes, ele tende a surpreender. E aí, só que o problema é, se ele surpreende, e você apostou que ele ia surpreender, você vai ganhar muito. Se você for junto com o consenso e o consenso ganhar, você vai ganhar bem pouquinho. Então, a gente vai tentar fazer um retorno esperado e, às vezes, eu chego à conclusão que, cara, apostar contra o consenso é uma estratégia vencedora no longo prazo. O que a gente acha? Eu acho que ele vai cortar, mas não interessa o que eu acho. Eu estou tentando pegar esse desvio estatístico que eu consigo comprovar que é uma estratégia mais vencedora do que com consenso. Faz sentido? Então, mais ou menos, por essa ideia, a gente sempre fala, parece que a gente está tentando se esquivar. Tipo, a gente não faz cenário porque não interessa muito o nosso cenário. É mais por isso, porque a gente está olhando não o que a gente acha que vai acontecer, mas eu estou tentando testar uma estratégia aqui, tentar pegar alguma distorção no mercado que eu consigo enxergar. Faz sentido? Cara, eu expliquei uma coisa extremamente difícil agora. Se vocês tiverem dúvida aí, pelo amor de Deus, me fala. Não, eu acho que deu para acompanhar. E assim, você falou das pessoas, né, que trabalham aí, de várias medalhas de física, matemática, enfim, isso me remeteu ao Medallion, né, uma lenda tocada aí por Jim Simons e diversos físicos, astrofísicos, matemáticos brilhantes. O fundo teve rentabilidades astronômicas, né? É um fundo quantitativo. Vocês se inspiraram nisso, tentaram replicar algo parecido aqui no Brasil? E como você vê a diferença brutal em termos de mercado, comportamento de investidor, liquidez, entre o Brasil e os Estados Unidos? Isso afeta o modelo de vocês? E, juntamente com essa pergunta, vocês acham, e aí eu sei que, né, é uma pergunta, vocês acham que vocês vão conseguir chegar perto do Medallion algum dia? Cara, eu acho que qualquer um que falar que não se inspira no Medallion tá mentindo. Ou não conhece ou tá mentindo, né? O cara tem, de longe, o hedge fund maior sucesso da história. 30 anos dando um retorno de 66% ao ano. É um negócio bizarro. Agora, assim, para você se inspirar, você precisa conhecer a história e no nosso caso, como gestora, para eu inspirar meus modelos neles, eu preciso conhecer o que eles fazem. E até muito tempo atrás, isso foi ainda é, né, um grande black box. Eles não falam nada, eles têm um super secreto o que eles fazem lá dentro. Você tinha até saiu o livro no comecinho desse ano, no final do ano passado, que fala da história do Jim Simons. Ninguém fazia ideia do que estava rolando lá dentro. Com o livro, ele explica algumas coisas, mas ainda assim é muito superficial. Então, assim, eu juro para vocês, se a gente tivesse a oportunidade de fazer modelos parecidos com deles, com certeza a gente fazia. Obviamente, é isso que a gente mira. O cara tem esse modelo de trazer os mentes mais brilhantes que ele encontrar para dentro da gestora. É isso que a gente está tentando fazer também. Então, nesse sentido, pode ter certeza que eles são os caras que a gente mais se inspira. E aí, você falando em termos de mercado,
Eu vou responder essa pergunta em duas partes. Falando da parte de investidores, que são os cotistas que investem, porque sim, tem uma diferença muito grande de um investidor americano para um investidor aqui. E na parte de investidores, competição no mercado. Gente tentando encontrar as mesmas pepitas de ouro que você está tentando. Na parte de mercado especificamente, o pessoal tende a falar que o mercado nos Estados Unidos é muito mais competitivo que aqui no Brasil. Até certo ponto. Porque o ponto é o seguinte, né? Se você consegue, do seu home broker, você abre o home broker em casa e consegue operar uma ação nos Estados Unidos, por que a Renaissance, com seus 100 bi de dólar, 400 PHDs, poder computacional maior do que da Cisco, não compra ações aqui no Brasil? Eles compram. É um exercício legal que a gente sempre fala para os investidores fazerem, cara, uma vez você abre o seu home broker e compra alguma coisa, tem alguém vendendo. Você já imaginou quem pode ser? Você não consegue saber quem é, mas você já imaginou quem pode ser que está do outro lado? Às vezes você está vendendo uma coisa que a Renaissance está comprando. O Zara manda de 20 a 30 mil ordens por dia. Se o cara já abriu 5 vezes o home broker na vida, tem uma boa chance dele ter comprado uma coisa que a gente está vendendo e vendendo o que a gente está comprando. Então, o mercado financeiro é uma arena global. Essa ideia de, eles estão nos Estados Unidos, eles estão em outro lugar. Cara, não tem barreira geográfica, né? Isso é uma coisa muito mais na nossa cabeça do que realidade. Quando o pessoal pergunta pra gente muito quem é a competição, quem são nossos competidores? Todo mundo. As grandes gestoras aqui no Brasil, as grandes gestoras lá de fora, tá todo mundo atrás dessas pepitas de ouro. Você tem algumas diferenças ali, por exemplo, para a Renaissance, às vezes você acha uma estratégia que você consegue empregar 10 milhões de reais nessa estratégia, os caras têm 100 bi de dólar. Os caras não vão nem se dar o trabalho de tentar pegar essa pepita de ouro que é muito pequena para eles. Às vezes para a gente já não é tão pequena assim, eu posso ir atrás. Então você tem perfis diferentes, mas é uma arena global. Não tem essa distinção. Da parte de investidores, você tem uma diferença lá, né? Lá querendo ou não, o mercado financeiro lá é mais maduro do que aqui no Brasil. Então, a coisa que a gente mais vê de diferença lá fora é a resistência dos investidores a drawdown. Se o fundo vai mal, o pessoal entende que o negócio é mais longo prazo. Aqui brasileiro, e aí eu me coloco nessa, gente, não estou acusando nenhum investidor. A gente sabe, e nós como brasileiros, o nosso longo prazo, você fala, vamos olhar longo prazo, umas 3 semanas. Aí depois já começa a dar um certo desespero ali. Mas isso é uma coisa que vem, você vai acostumando e assim, de novo, o mercado lá está um pouco na frente só. A gente está evoluindo e a tendência é que a gente evolua da mesma forma aqui no Brasil. Quanto mais conhecimentos o pessoal tem, né? E aí eu acho que é onde vocês entram fazendo um trabalho fenomenal. O trabalho de assessoria vem trazendo realmente conhecimento para a massa geral dos clientes. E no final, quem tem mais conhecimento, quem tem mais acesso à informação tem uma vantagem na hora de ganhar dinheiro no mercado. Mesmo conceito que a gente usa para fazer gestão é o que as pessoas têm que usar para fazer investimento. Bom, excelente. E aí eu gostaria de entrar numa pergunta que é até um pouco filosófica. Eu acho que a máquina ainda está relativamente longe de nos substituir totalmente. Como que fica a parte da intuição humana ali nos fundos? Como que você se posiciona a respeito disso? Certo. No final, como que eu falei para você, o algoritmo, você está certo de falar que está longe de substituir a gente. Essa imagem da inteligência artificial que tem uma autoconsciência, isso é coisa de ficção científica, por enquanto. Obviamente, a gente está evoluindo muito em inteligência artificial, mas é uma coisa muito distante. A grande barreira é a seguinte. Hoje, a inteligência artificial ela é só uma ferramenta. O ser humano, tem um problema e ele emprega a máquina para resolver um problema. Esse negócio de autoconsciência, de você, uma máquina conseguir substituir um ser humano, ela precisa pensar o problema dela. E isso assim, a gente está anos-luz disso. Tá? Então, você está certo. E aí, no final, o que eu falo para você é o seguinte, o algoritmo ele é um conjunto de Cs. O valor dele está no se acontecer o quê, você faz o quê. Isso é a estratégia e isso é a intuição humana. O gestor, o trabalho dele é criar essas hipóteses de investimento, criar essas ideias. Isso é um processo criativo que só uma pessoa consegue fazer. Uma máquina não tem a menor condição de fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos de estratégia que o pessoal está usando lá fora, para ficar mais claro o que é isso. Saiu uma notícia na Bloomberg, faz mais ou menos uns 5 meses, de um fundo que estava monitorando tráfego aéreo de jato corporativo. Vocês chegaram a ver isso? E aí, o que eles estavam monitorando, essa notícia que fala, eles estavam monitorando especificamente o aeroporto de Omaha, nos Estados Unidos.
Omaha não tem absolutamente nada, só tem uma coisa, Warren Buffett. Warren Buffett fica em Omaha. E aí, a intuição dos caras era o seguinte, se você tem um jato corporativo levando o high management da empresa para Omaha, possivelmente ele está indo falar com Warren Buffett. O pessoal está indo falar com Warren Buffett. Normalmente você vai falar com Warren Buffett para pedir dinheiro. É mais ou menos isso. E aí eles contam na matéria um caso de uma empresa de petróleo que ia comprar um concorrente por 38 bilhões de dólares. Aí eles voaram para Omaha. 2 dias depois, o Warren Buffett colocou 10 bilhões de dólares na mão dos caras. A empresa comprou o concorrente e o fundo quantitativo, usando muita tecnologia, que estava monitorando esse tráfego, eles anteciparam essa compra. Eles compraram antes. E aí eles ganharam o ano só nesse trade. Isso é um exemplo de uma estratégia quant, tá? Completamente embasada em tecnologia, que é notório o quão criativa ela é. Né? E aí não foi uma máquina que pensou isso, foi uma pessoa, foi um nerd que estava lá lendo algum livro, alguma coisa, de repente ele veio e falou, e se a gente fizer isso? E aí eles fizeram. Então, isso é um exemplo bom, porque mostra bem o trabalho dos nossos gestores. Se você entrar no nosso escritório, num dia normal, obviamente agora na quarentena não, mas num dia que está todo mundo lá, você vai ver que um vai estar vendo um vídeo no YouTube, o outro vai estar lendo um paper acadêmico, o outro vai estar lendo um livro. O pessoal, o trabalho deles é esse trabalho de criação, é de pensar em novas ideias o tempo inteiro. E essas ideias vão ser testadas, vão passar por esse processo que eu falei para vocês de testar. E aí a ideia é que realmente a gente conseguir comprovar que funciona vai virar um modelo dentro do fundo. O modelo, ele cospe alguma coisa. Vamos supor que ele, compra tal coisa. É baseado em vários moldes que vocês têm aí, né? Várias métricas que vocês usaram. Vocês podem chegar a uma conclusão que não é aquilo que tem que ser feito, não é aquilo que é o melhor a ser feito no momento, e mudar isso, falar, dessa vez eu acho que ele errou, dessa vez não é isso. Como é que é isso? Essa parte da intuição. Essa pergunta é animal. Cara, sabe por que essa é uma pergunta muito legal? Porque não é unanimidade. Você tem gestoras que defendem que o gestor deveria ter essa intervenção em alguns momentos. Você tem gestoras que falam que de jeito nenhum. Ao nosso ver, assim, quando o gestor criou uma ideia, só para vocês entenderem o processo específico, o gestor que cria uma ideia, ele vai dar essa ideia na mão de outros 2 ou 3 gestores. O gestor que cria, ele nunca testa essa ideia, porque eu nunca vi um pai falando que o próprio filho é feio. Se você criar uma ideia, você está super viesado em tentar achar comprovações que aquela sua ideia funciona. Ignora coisas grotescas, às vezes, que mostram que aquela ideia tem problema. Então, o gestor que cria, ele está sendo remunerado para colocar um modelo que funcione dentro do fundo. Ele vai dar esse modelo na mão de outros 2 ou 3 gestores que estão sendo remunerados para derrubar o modelo do cara. Os caras vão ganhar uma remuneração maior se eles conseguirem derrubar esse modelo. Então, eles vão fazer de tudo. Só vai passar para dentro do fundo se 2 ou 3 caras muito crânios, medalhista olímpico de matemática, pessoal muito inteligente, não conseguir achar nenhum tipo de problema. Você pode imaginar que a gente descarta mais ou menos 90% das ideias que a gente cria. É verdade. A gente joga fora porque parou nessa etapa de teste. Só que o que entra para dentro do fundo foi muito testado. E, em tese, eu tenho certeza que aquilo funciona de verdade. E aí vem a sua pergunta. Se a gente interfere no que o modelo faz, o que está no fundo, eu tenho certeza que funciona. O dedo do gestor eu não consigo testar. Eu não sei se funciona. E pior ainda, quando dá vontade de interferir, eu vou falar para vocês, às vezes dá. Tem momentos que você vê o fundo indo contra todos os outros fundos. Você vê todos os maiores nomes do mercado de um lado, a gente está do outro lado apanhando e os caras estão ganhando dinheiro. E aí você fala, caraca, eu não quero mais ficar nessa posição. De repente acontece uma crise dos caminhoneiros. Foi isso que aconteceu na crise dos caminhoneiros. O fundo estava super comprado em dólar, Brasil um céu de brigadeiro, bull market, a galera ganhando dinheiro, a gente apanhando de mão fechada, de repente, crise dos caminhoneiros, o fundo deu 15% para cima em 10 dias. Então, quando dá vontade de interferir no modelo, normalmente é um momento de estresse. Em momento de estresse, a gente sabe que a racionalidade vai para o espaço. A gente tem uma estratégia que explora isso. A gente não vai cair nesse mesmo erro. Então, na nossa cabeça, a gente não pode. O gestor pode até ficar puto. O fundo está comprado em dólar, ele quer vender dólar, você pode querer, mas não vai colocar o dedo no modelo. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, você está aqui, está acontecendo alguma coisa, o gestor fala, tem alguma coisa errada com esse modelo. Ele não deveria estar fazendo isso. Aí ele vai levar para comitê, todos os gestores vão olhar de perto, vão fazer um estudo sobre aquele modelo,
E aí eles têm duas opções. Ou eles mudam a parametrização do modelo porque o regime do mercado mudou um pouco, e aí você tem que mudar um pouco o modelo para ele se adequar melhor, ou aquele padrão que ele estava explorando já não acontece mais. Aí eles vão ter que tirar da tomada do modelo. Faz sentido? Mas é depois, não é na hora ali, fala assim, não, eu não vou fazer isso. Então, comprado em dólar ainda? Então, Agora, para finalizar, Pedro, eu queria que você indicasse um livro aí para quem se interessa nessa área e também, se você puder, né, alguns programas que o fundo utiliza para modelar. Cara, eu vou começar então por essa parte do que a gente usa. Os nossos gestores, quando a gente traz um gestor novo, a gente criou uma estrutura lá para facilitar. A gente queria passar óleo em todas as engrenagens para ser muito fácil acrescentar novos gestores na equipe. E o problema é que cada gestor vem com ferramentas que ele sabe usar, que são diferentes muitas vezes. Um gestor sabe programar em MATLAB, o outro prefere Python, o outro gosta de Excel, sei lá. Então, a nossa equipe de tecnologia, um dos trabalhos deles é disponibilizar as bases de dados, disponibilizar a matéria-prima em todas as linguagens possíveis. Se você quiser usar Excel e acessar a nossa base de dados, um gestor quiser, ele consegue. Eu sou o cara, eu não programo nada, eu uso Excel. Eu acesso todas as nossas bases de dados via Excel. Funciona. Não é a melhor ferramenta, mas funciona. Então, assim, o gestor pode usar tudo na hora de criar hipóteses, na hora de testar. Agora, a nossa parte de tecnologia especificamente, os nossos programadores que fazem a implementação dos modelos, aí a gente precisava unificar a linguagem. E aí fica tudo em Python. A não ser os modelos mais rápidos que usam C++. Por uma questão de velocidade. Tá? E aí os livros, cara, você fez uma pergunta, o timing da sua pergunta é fantástico. Essa semana passada ou essa semana a gente divulgou no nosso blog um artigo que é basicamente uma indicação de leitura. Então tem lá 10, a gente separou, você tem, se não me engano, são 10 livros de nível mais iniciante. E aí iniciante não é porque ele é bobo, é porque você não precisa de nenhum conhecimento prévio para entender eles. E aí depois tem mais uns 30 que são avançados e aí entra na parte estatística, aí o negócio fica bem mais cabeludo. E aí tem uma resenha de cada um deles lá, que inclusive fui eu que escrevi. Mas eu vou te indicar eu indico que vocês vejam esse artigo, porque tem muita coisa legal ali, mas eu vou te indicar o meu favorito. O meu favorito é o Flash Boys, do Michael Lewis. Michael Lewis é o cara que escreveu o Big Short, né? A Grande Aposta. E ele conta a história de um cara que era um trader e ele começou a perceber, nos Estados Unidos em todo lugar você tem, né, um tipo de trader que é o High Frequency Trader. É o cara que está operando em milissegundos ali e ele tenta arbitrar algumas coisas no mercado. Só que esse pessoal estava com algumas estratégias lá fora que talvez não eram nem tão legais assim. E aí conta a história desse trader. Esse trader acabou abrindo uma bolsa que protegia os investidores. Essa bolsa existe até hoje para proteger os investidores desses high frequency traders. E aí o legal é que no processo de contar essa história, ele te mostra como o mundo mudou. Como o pessoal está brigando por milissegundos, é um mundo de exabytes. E aí não é um mundo mais em que as pessoas estão lendo jornal. Assim, ele te dá uma visão clara que, cara, é uma coisa que às vezes a gente ignora, mas o mundo já está completamente diferente. Essa é minha indicação. Acabei falando bastante dela, mas é que eu empolgo quando eu falo desse livro. Bom demais. Eu acho que para finalizar, né, Fred, perguntar, e aí eu não sei se você pode falar, se existe a possibilidade de reabertura do fundo em breve, do Zaratustra. Existe a possibilidade. Eu vou ser sincero com vocês, a gente ainda não tem uma data. A gente fechou na segunda-feira, calma lá, né? Mas a gente não tem uma data específica. Não é a ideia que ele fique fechado por resto da vida. A gente vai abrir ele. O legal de fundo desse nosso processo sistemático de investimento é que eu consigo testar tudo. Então, a gente gosta de crescer um pouco o fundo, realiza um monte de testes para ver se a gente continua conseguindo executar sem perder nenhuma eficiência, reabre o fundo, capta mais um pouco, testa de novo. Não é uma coisa que a gente precisa apressar, entendeu? Então, é por isso que a gente faz esses fechamentos pontuais. Deve reabrir, não tenho a data ainda. Tá? Mas ele deve reabrir. O Darius, para quem não sabe, ele é 2/3 do Zaratustra. Então, o Zaratustra comprou 100 ações da Petrobras, o Darius comprou 66 ações ao mesmo tempo. Então, é um pouquinho menos agressivo só. Mas mesmíssima estratégia. Ele continua aberto, ele não tem previsão nenhuma para fechar.
Beleza, Pedro? Estamos ficando por aqui. Gostaria de te agradecer mais uma vez aí pela sua presença, que a Giant continue realizando um excelente trabalho. Gostaria de agradecer também a presença de todos que nos assistiram. Um abraço. Bom, Fechado. muito obrigado, Pedro. Foi uma excelente conversa. Obrigado a todos também. Sucesso para vocês lá, viu? Fechado, pessoal. Obrigado pelo convite. E aí, o pessoal que está ouvindo a gente, se vocês ficarem com qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da V10. O Yuri tem meu contato pessoal aqui no meu WhatsApp. Qualquer coisa ele me manda no WhatsApp e a gente responde rápido. Fechado? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.